maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, teu amor que não. Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Obreiro Fernando aqui, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva aí e deixe o seu joinha aí, acompanhe conosco o culto dessa noite, a ministração, que Deus ele tem grandes coisas para falar na sua vida, amém? Vamos declarar que nós buscamos o Senhor, nós queremos Ele cada vez mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia, nós te queremos, Senhor, cada vez mais em nossas vidas. Nós te buscamos, nós te queremos, Senhor. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Conquistando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Boa noite, irmãos, paz seja convosco, amém? Obreiro Fernando aqui. Estou aqui nessa noite para trazer uma reflexão da palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Que Deus ele possa falar conosco nesse momento pela palavra dele e venha acrescentar algo em nosso coração, venha aquecer o nosso coração, amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu peço agora, Deus, a direção, a iluminação e a graça do Teu Espírito sobre nós, ó Deus. Venha nos dar sabedoria, nos dar capacidade e que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, seja dada ao Senhor. Nos abençoa, Senhor, através da Tua palavra, nos instrui, nos dá graça e nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,
nessa noite eu gostaria de estar conversando com os irmãos, estar meditando na palavra, gostaria de estar falando sobre o Espírito Santo. Gostaria de estar lendo aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 16 e no verso de número 8. O verso de número 8, que fala sobre o Espírito Santo e diz o seguinte: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." No verso 13 agora, João 16, 13. "Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir." Irmãos, a palavra de Deus, ela nos fala que Jesus, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, é um dos membros, né, uma das pessoas da Trindade. E a Bíblia toda fala sobre o Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse, fala sobre ele, como ele participou da criação, como ele inspirou os profetas a pregar, a profetizar, como ele próprio participou da vida de Jesus, encheu a vida de Jesus, ungiu, direcionou, deu poder a Jesus no ministério dele. E Jesus prometeu que enviaria para os discípulos esse mesmo Espírito, que até então os discípulos conheciam apenas de ouvir falar, que esse Espírito ele estava na vida de Davi, estava na vida de Elias e de tantos outros profetas. Mas conforme diz lá em Joel, que nos últimos dias Deus ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, e não apenas mais sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre os reis, mas ele derramaria sobre toda a carne. E aqui Jesus, ele está declarando, ele está fazendo uma promessa que enviaria o Espírito Santo para a vida destes discípulos. E essa promessa se estende a nós também, se estende a nós. O Espírito Santo, ele deve ser uma realidade em nossas vidas. Quando nós acreditamos em Jesus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós entregamos a nossa vida a Cristo, a Bíblia diz, aqui conforme nós lemos, que o Espírito Santo ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele nos convenceu do pecado. Ele constrangeu o nosso coração, ele quebrantou o nosso coração, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos em Jesus e nós confessamos Ele, viemos e fomos batizados nas águas, confessando publicamente a nossa fé em Cristo. E a partir do momento que nós fazemos isso, o Espírito de Deus ele vem e ele habita em nós. Por nós acreditarmos em Jesus, por nós entregarmos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo ele nos é dado. Para que ele nos é dado? Ele está conosco. Porque a Bíblia diz aqui, para que ele venha nos guiar em toda a verdade, para que ele venha nos dar sabedoria. E a própria Bíblia diz aqui, no verso 13, que ele não falaria de si mesmo. Nós podemos conversar aqui, falar, meditar um pouco em algumas coisas que o Espírito Santo ele faz na nossa vida. A primeira coisa nós falamos, ele nos convence do pecado. Ele nos leva ao arrependimento. Ele quebranta o nosso coração. E ele mostra para nós que aquilo que nós estávamos fazendo, ou que nós fazemos ainda algumas coisas até hoje, é errado. Nós sentimos uma dor no nosso coração. Não simplesmente um remorso, mas um arrependimento. Outra coisa que o Espírito Santo ele faz, ele nos guia em toda a verdade. É isso que está dizendo aqui. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele nos guia em toda a verdade. Ele nos mostra, ele nos ensina, ele nos guia, ele nos dá sabedoria e ele nos guia em toda a verdade. Então nós não podemos ficar enganados. Nós não podemos ser confundidos com as coisas do mundo e nem sermos enganados pelo diabo, porque o Espírito da verdade está sobre nós. O Espírito Santo ele está em nós, conforme diz aqui.
E também fala que o Espírito não falaria de si mesmo, mas ele anunciaria tudo aquilo que ele ouviu, aquilo que haveria de vir. O Espírito Santo, ele vai nos revelar, ele nos revela, e ele glorifica a Cristo. O Espírito de Deus, ele nos revela Cristo, ele nos revela Jesus. Nos revela na palavra, nos revela no nosso dia a dia. O Espírito Santo, ele testifica de Jesus. É interessante, né? Nós vemos que Jesus, ele dizia que Jesus revelava ao Pai. Ele disse que tudo aquilo que ele fazia para a glória do Pai. E aqui o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito, ele revela Cristo para nossas vidas. E o Espírito Santo é ele que nos dá poder para ser santo, para nós vencermos as tentações. É ele que nos dá sabedoria, é ele que nos dá entendimento, ilumina nossa mente para nós entendermos a palavra de Deus. É ele que nos ilumina e nos dá sabedoria para nós compreendermos a Bíblia. Enfim, sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Não dá para viver a vida cristã sem o Espírito Santo, porque vai se tornar uma coisa mecânica, vai se tornar algo religioso, porque de nós mesmos nós somos limitados, mas o Espírito Santo, ele nos ajuda, conforme nós vamos nos esforçando, nós vamos buscando, ele nos ajuda e pela graça dele, nós vamos sendo transformados a cada dia. Então o Espírito Santo, ele é necessário para nos dar poder. Quando os discípulos, Jesus ele sobe ao céu e os discípulos recebem ali o chamado para pregar o Evangelho, Jesus diz para eles: olha, não vão enquanto vocês não forem revestidos do poder de Deus e do Espírito de Deus. E eles ficaram ali orando, né, conforme nós lemos ali no livro de Atos, durante 10 dias, até que o Espírito Santo veio sobre eles e deu ousadia para que eles viessem falar da palavra, viessem falar do Evangelho. E eu gostaria de que você trouxesse à memória as experiências que você já teve com o Espírito de Deus, quando você foi cheio do Espírito de Deus, ou talvez se você disser, não, eu nunca tive uma experiência com o Espírito Santo, que você venha buscar isso, que você venha orar, e você venha a desejar isso na sua vida, essa experiência, a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, que você venha desejar isso. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu tinha o desejo de ser batizado com o Espírito Santo, de ser cheio com o Espírito Santo, né? Nós andávamos ali junto, alguns jovens, e nós tínhamos muita sede, né, de buscar a presença de Deus. Nós falávamos muito da Bíblia, nós orávamos, né? E nós tínhamos muita vontade de falar em língua estranha, de ter uma experiência sobrenatural. E eu me lembro uma vez que a nossa igreja teve um evento, né? Um retiro. E aí, esse era um retiro espiritual, né? E eu pensei comigo, eu falei, nossa, esse retiro é onde eu quero ser cheio do Espírito Santo, é onde eu quero ter uma experiência com o Espírito Santo. E muitas pessoas falaram para mim, nossa, vai ser uma bênção, vai ser, você já é uma bênção já, nossa, você vai lá, você vai sapatear, você vai ser cheio do Espírito Santo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí tudo bem, eu fui nesse retiro. Só, irmãos, que Deus, ele tem a maneira dele trabalhar, né? Ele tem a maneira dele trabalhar. E quando nós chegamos nesse retiro, eu lá, todo empolgado, buscando e tal, e chegou no último dia do retiro, eu não senti nada, assim, não falei em língua estranha, não pulei, né? E muitas pessoas ali do meu lado, ali, falando em língua estranha, chorando, e eu não estava sentindo nada. E eu fiquei muito frustrado naquele dia, no último dia desse retiro, né? Fiquei bravo lá. Antes de acabar, fui lá no banheiro e fiquei todo frustrado. Mas depois eu entendi, irmãos, que o Espírito Santo, Deus, ele não trabalha assim, da maneira que a gente quer, e não é da forma que a gente quer. Naquela oportunidade, naquele dia, Deus, ele estava quebrantando o meu coração. Já tinha muitas coisas ainda que era necessário mudar, que era necessário ser transformado. Então, talvez se eu tivesse sido cheio do Espírito Santo, se eu tivesse falado em língua, se eu tivesse chorado, sentido alguma coisa,
talvez eu não estava pronto ainda, eu ia me sentir orgulhoso, talvez eu ia querer mostrar para as outras pessoas, falando, olha, eu fui cheio do Espírito Santo lá, vocês viram, tal. Enfim, não aconteceu nada. Mas, irmãos, conforme a gente vai orando, conforme a gente vai buscando, né? A cada dia a gente vai buscando, até que, enfim, muitas vezes depois e outros dias depois, eu fui cheio com o Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, né? Eu tive experiência com o Espírito Santo, ele encheu também a minha vida, e eu tinha muita dúvida, né, a respeito de batismo com o Espírito Santo e sobre falar em línguas estranhas, né? Eu tinha muita dúvida. E até o Cleiton ainda, né, a gente era muito próximo naquela época lá. E às vezes eu até cheguei a falar em língua estranha, mas depois eu ficava em dúvida. Eu falava, meu Deus, mas será que eu estou falando de mim mesmo? Depois eu ficava me sentindo mal. Eu falava, foi uma coisa forçada, foi uma coisa da carne e tal. Eu pensava assim, né? E eu ficava com essa dúvida. Até que essa dúvida depois, né, através de estudo, da leitura, né, teve um livro de um homem de Deus que me ajudou muito. E eu entendi que eu deveria deixar o Espírito Santo fluir em mim. E eu ia sentir a hora certa e eu ia sentir, né, as línguas, um dom do Espírito Santo fluir na minha vida. E até que chegou outros dias depois, chegou um dia que eu fui cheio do Espírito Santo, eu falei línguas estranhas e eu senti a presença de Deus de forma maravilhosa, né? Assim como eu creio que você também já sentiu muitas vezes, você já teve experiência, né, com Deus muitas vezes. E eu me lembro muitas vezes nos acampamentos que a gente tinha, né, que a gente teve até hoje, dos jovens, quantas vezes nós sentimos ali a presença de Deus de maneira maravilhosa, assim, não tinha como negar que Deus não estava lá presente naquele lugar. E todos nós sentíamos ali, né, a presença de Deus era quase palpável ali naqueles ambientes, né, nos acampamentos, no retiro que nós fazíamos, e até aqui na nossa igreja mesmo, né? Quantas experiências maravilhosas nós tivemos com o Espírito Santo, né? Ele nos dando sabedoria na palavra, fazendo o nosso coração queimar. Quando nós lemos um versículo assim, e aquele versículo ele fica na nossa mente, ele fica no nosso coração, assim, né? Ele chama a nossa atenção. Isso é o Espírito de Deus trabalhando na nossa vida também. É o Espírito Santo trabalhando. Então, irmãos, que nós possamos buscar o Espírito Santo a cada dia, que nós possamos estar sensíveis a Ele, que nós possamos depender dEle naquilo que nós formos fazer, quando nós formos pregar, quando nós formos tomar decisões na nossa vida, quando nós formos fazer algum trabalho na igreja, né? Nós que somos líderes, nós que estamos, líderes assim que eu digo, nós que pregamos ou que ensinamos, que nós possamos buscar o Espírito Santo, que nós possamos estar sensíveis a Ele e deixar Ele nos guiar. E não simplesmente nós fazermos, né, do nosso jeito, como nós pensamos, mas que nós possamos deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida e encher a nossa vida. Conforme nós lemos em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali o quanto os apóstolos e os discípulos eles eram sensíveis ao Espírito Santo. O Espírito Santo guiava eles aonde ele queria. Aonde o Espírito soprava, eles iam, os apóstolos. O Espírito Santo ali tinha liberdade no meio deles, porque eles eram sensíveis. E isso vem através da oração, da meditação, da nossa comunhão na igreja, da nossa unidade. O Espírito Santo vem dessa forma, ele vem dessa maneira. E a Bíblia também diz, para encerrar, irmãos, que em Gálatas capítulo 5, do verso 22, fala sobre os frutos do Espírito. Quando nós damos lugar para o Espírito Santo, quando nós obedecemos a Deus, andamos na palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai produzir essas coisas em nós, a alegria, o amor, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, todas as qualidades que havia em Jesus. O Espírito Santo ele quer fazer com que tenha isso em nossa vida também. E isso vem a cada dia na comunhão, vem na leitura, vem na oração, vem de estar presente nos cultos, vem de estar contribuindo financeiramente. Todas essas formas, quando nós fazemos isso,
o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida e ele nos enche. Então que nós possamos viver um evangelho, viver uma vida cristã cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus. Que nós possamos nos santificar e buscar a cada dia a presença do Espírito Santo, porque Ele é que faz a diferença. Nós somos limitados, nós somos fracos, mas quando Ele está em nós, Ele manifesta a glória dEle. Assim como a Bíblia diz que nós somos um vaso de barro, mas aquilo que está em nós é excelente. Ou seja, Jesus é excelente. O Espírito Santo, ele é excelente. E que nós possamos buscar cada dia e viver o Evangelho dessa forma, da forma que Deus ele planejou para as nossas vidas. Amém? Então que você seja cheio do Espírito Santo. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, curta, compartilhe, com outras pessoas. E que nós venhamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E venhamos ser cheios dele, porque é Ele que nos leva à intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Maravilhosa graça.